live, que eu tenho um convidado muito especial e já vou chamá-lo para a gente se adiantar aqui e utilizar muito bem nosso tempo e o seu tempo também. Só um instante. Seu já está aqui. Boa Bom dia. tarde. Já é Bom tarde, dia, né? né? Bom dia, não almoçamos ainda. Boa Então, tarde. eu vou começar falando um pouquinho, né? Porque depois eu quero silenciar só para ouvi-lo, tá bom? Então, Ok. gente, eu poderia dizer que o meu convidado, o professor Antônio Vimar, que ele é mestre em filosofia, que ele é doutor em ciências humanas, mas não é isso que importa para mim. O que é mais valioso nele, para mim, que eu considero desde os tempos de aluna do jornalismo, é que ele coloca tudo isso que ele aprende em prática, em atitudes. E sabe o que é a cereja do bolo? Ele coloca esse conhecimento em relação a ele mesmo e aos outros. E isso, para mim, chama-se sensibilidade. E por isso que ele está aqui hoje para tratar desse tema feminino e transcendência conosco. Então, agora a palavra é toda sua. Muito obrigado, Carla. Agradeço mais uma vez por este convite. Agradeço também àqueles que nos acompanham, que mandam mensagens, né, que têm nos apoiado nessa grande empreitada. Eu acho que é discutir algumas questões que são assim fundamentais para a nossa vida, né? Sobretudo neste contexto que nós vivemos de uma sociedade tecnocientífica, onde a racionalidade ela for assim de uma forma tão truculenta, acentuada, e nós perdemos um pouco desse aspecto, né, da sensibilidade, dessa capacidade de olhar para a natureza, capacidade de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, capacidade de sentir compaixão, né? Capacidade de nos sentirmos humanos. Então, penso que o tema que hoje nós vamos tratar aqui, que é pensar sobre a questão do feminino e a transcendência, pensando exatamente esses traços dos sagrados, né? Primeiro, eu gosto muito de lembrar uma frase de um professor que fez parte da minha vida, né? Cujo tive a oportunidade de participar de suas aulas, que foi o professor Leonardo Boff. E nas aulas, o professor Leonardo Boff dizia exatamente o seguinte, né? Que o feminino ele tem uma relação muito profunda com o sagrado, exatamente porque o sagrado ele não está nessa dimensão tanto do campo das explicações, mas está no campo do sentir, está no campo da sensibilidade. E aí penso que é essa articulação importante que nós precisamos fazer na nossa vida, né? Sentir, perceber, nos ligar exatamente com esse elemento originário de nossa vida, né? Como nos lembra também o dono Winnicott, lembrar exatamente dessa relação profunda com a nossa mãe, com o ventre da nossa mãe. Isso faz também com que a gente retome exatamente também nossa origem, né, com nossa mãe terra. Afinal de contas, quando nós nascemos, né, pelo menos no passado, a nossa mãe enfincava o nosso umbigo na terra, né? Sim. E de vez em quando a nossa mãe, a nossa avó brincava com a gente, né? Vem, bora menino, sai daí, seu umbigo não está enfincado aí não. Exatamente para lembrar exatamente esta simbologia, esse elemento tão importante da nossa sensibilidade, né? Ter um umbigo fincado na terra, e, ao mesmo tempo, né, quando terminamos nossa existência, quando nós terminamos nossa passagem pelo planeta, nós também somos devolvidos, pelo menos éramos devolvidos à Mãe Terra, né? Ao ventre da Mãe Terra, ao útero da nossa Mãe Terra. Então, essa relação que nós temos, que é uma relação profundamente simbiótica com o feminino. Interessante porque a Rosmaria Muraro, também junto com o Leonardo Boff, ao fazer essa discussão sobre o feminino, ela lembra que
na verdade, ao pensar o feminino, a gente não deveria pensar só na figura, né, da mulher, mas pensar exatamente nessa interação, sobretudo porque originalmente, né, nós somos concebidos numa perspectiva andrógena, né, de andros. Tanto que a expressão originária andros nos lembra exatamente a nossa condição, que é essa condição de sermos homens, né? Depois é que, historicamente, né, as palavras foram tomando sentido, significados, foram sendo politizadas. Mas, inicialmente, nós somos todos andros, nós somos todos homens, né? E, na verdade, também outra relação, porque o homem nos lembra exatamente que nós somos humus. Na verdade, nós somos terra. Na verdade, nós somos feitos exatamente deste elemento, né, que é um elemento que dissolve. Aí tem uma poesia que diz isso, né, que se nós fôssemos feitos de ferro, nós seríamos pessoas inflexíveis. Se nós fôssemos feitos de pedra, nós teríamos o coração muito duro, né? E nós somos feitos exatamente de terra, porque quando você pega uma porção de terra e adiciona um pouquinho de água, essa terra ela derrete. Então nós somos esse ser que derrete. Inclusive isso é uma dimensão que caiu no esquecimento, né? Porque derreter significa sensibilizar. E, na verdade, nós temos medo de nos sensibilizar. Exatamente porque o sensibilizar passou a ser um aspecto feminino e na nossa história, né, que de matriz greco, judaico, romana, que acentuou muito essa prerrogativa do logos, dessa tentativa de dominação da natureza, dessa tentativa da gente tentar racionalizar tudo, dominar tudo, controlar tudo, querer compreender tudo, nós perdemos exatamente essa capacidade de sentir. Então, penso que, originalmente, então, perceber essa nossa condição humana, que é essa condição presente do feminino que está presente em nós, né? E aí o professor Leonardo Boff, ele faz questão de falar um pouco dessa relação, porque ele pensa duas palavras, ele pensa a palavra ânimos e pensa a palavra ânima. Ele pensa a palavra ânimos muito mais no sentido de pensar esse masculino racional, né? E pensa a palavra ânima para pensar essa questão do feminino mais afetivo. Agora, eu penso assim que, na verdade, são reformulações, porque quando nós voltamos ao velho Aristóteles, né, no seu livro sobre a ânima, que é a De Anima, o livro da alma, Aristóteles já dizia que, originalmente, né, nós temos três ânimas, nós temos três princípios de vida. E que esses três princípios de vida que se interagem, esses três princípios de vida, são eles que dão sentido à nossa existência. E eu falo que Aristóteles, inclusive, é um pensador que nós precisamos recuperar, porque Aristóteles é um pensador pós-platônico, né? Porque no pensamento platônico nós temos exatamente esta perspectiva dicotômica, né? De pensar o que é mundo sensível, o que é mundo inteligível, mundo das ideias, mundo da sensibilidade. Já o Aristóteles, ele é um pensador que a gente chama pensador do sínulo, exatamente, né? Que Aristóteles vai dizer que, na verdade, nós somos um grande ser de integração. Então, quando nós somos um ser de integração, né, essas ânimas, elas estão em comunhão entre nós. E isso é muito interessante, né, porque o que aconteceu na história? Nós criamos, então, uma perspectiva dicotômica, né? E nessa perspectiva dicotômica é como se o feminino estivesse brigando a todo tempo com o masculino. O macho estivesse brigando o tempo todo com a fêmea, né? Os sentimentos estivessem brigando com a razão.
A fé brigando com a razão, o céu brigando com a terra, o corpo brigando com nossa alma, né? Então nós criamos essa perspectiva dicotômica, mas isso é fruto exatamente de um projeto antropológico profundamente fragmentador do ser humano, né? Porque na verdade nós somos um ser de totalidade, né? Então, como um ser de totalidade, nós somos também esse ser de comunhão, né, que se coloca exatamente numa grande relação. Então, primeiro, eu sempre digo para as pessoas, né, que nós precisamos de 3 comunhões. Então, uma primeira comunhão é a comunhão da gente com a gente mesmo, né? Então, você precisa se encontrar consigo mesmo. Então, quando a gente está triste, quando estamos apaixonados, quando estamos desgostosos, quando nós estamos fragmentados, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue produzir, você não consegue se relacionar com as outras pessoas, né? Essa fragmentação, ela é... Se nós estamos fragmentados também, tanto que eu gosto muito, né? Tem um autor que ele diz que, olha como é que é interessante, né? Que a palavra grega esquizo, que exatamente vai dar as outras expressões, como esquizoides, esquizofrênico, esquizofrenia, né? A esquizo é exatamente essa fragmentação, né? Fragmentação. Então, quer dizer, nós adoecemos exatamente no momento em que nós fragmentamos, né? No momento que a gente se quebra. E olha, interessante, né? Porque quando nós falamos da palavra religião, que está muito ligado a essa questão da transcendência, ligado à questão do sagrado, né? Hoje as pessoas, quando pensam em religião, elas pensam, por exemplo, em denominações, né? Elas pensam, por exemplo, em etiquetas religiosas. Enquanto a palavra religião, lá na sua origem, nos lembra a palavra religare, né? Quer dizer assim, é você exatamente pegar aqueles pontos que estão desconectados e conectá-los novamente. E interessante por quê? Por isso que a religião, ela é uma das ciências mais antigas da humanidade, né? E por ser uma ciência mais antiga da humanidade, foi na religião que o ser humano procurou as primeiras alternativas para a sua vida, né? As primeiras alternativas para a sua existência. Por isso que a religião, ela oferecia para as pessoas o quê? Oferecia para as pessoas o remédio para a sua cura. Porque o que, que também é o adoecimento? O adoecimento é sempre falta, o adoecimento é sempre carência, o adoecimento é sempre ausência de alguma coisa, né? O adoecimento é também fragmentação. Então, na medida que nós adoecemos porque fragmentamos, adoecemos porque fragmentamos, então, nós falamos, morreu de amor, né? Exatamente porque fragmentamos afetivamente, vamos fragmentando, vamos nos dividindo, e aí tantas coisas na nossa vida que vão provocando rachaduras, né? Rachaduras. E aí a gente, como nós não sabemos lidar com esse feminino que está dentro de nós, né? Porque nós temos medo dele. O feminino sempre provocou pavor. E aí a gente pode pegar na literatura para a gente observar, por exemplo, a quantidade de livros que nós temos para discutir a questão do feminino, né? Inclusive anteriormente aos próprios movimentos feministas e os movimentos de mulheres atuais, né? Exatamente porque procurava-se ter uma compreensão do que é esse feminino, esse desconhecido, né? O feminino é um desconhecido. E por ser desconhecido, o feminino ele acabou ficando nesse campo do misterioso, né? Nesse campo daquilo que é velado, naquilo que é escondido. Por isso o feminino foi sempre considerado sinônimo de bruxaria, feitiçaria, enigmático, algo que é perigoso, né? Demoníaco. Então, por isso a gente tem que ter cuidado com o feminino, né? Porque o feminino é um diabo de saia, né? Um demônio de saia, né?
falta Mas de exato. conhecimento levava a todas essas denominações, né, ligadas a nós. E é tão bonito que você falou aqui que eu nem vou interromper, tá, gente? Porque eu não tenho o que falar diante dele. Então eu tenho que deixar ele ficar bem à vontade. Mas assim, eu fico muito feliz conversando com alguém que traz palavras que estão falando para as pessoas. Componha, componha consigo mesmo, componha com os outros, componha com o todo, com a natureza. E a gente começou falando de Gaia, da Mãe Terra, que eu tenho uma ligação muito forte, com a Lua também, que para mim é a representação do feminino. E é nesse feminino, agora falando para as mulheres, que está a nossa força, é no feminino, é no entendimento da ânima e do ânimos também em nós, assim como os homens precisam também ter esse entendimento e não ficar falando, ah, porque o meu lado feminino, sabe, essas coisas que a gente fala por aí. É muito mais do que isso. E muito dessa fuga e muito de não encontrar cura para essa separatividade, para essa concorrência, está nesse desconhecimento. Por isso é muito importante o que você está dizendo, porque homens e mulheres, o homem, como você falou inicialmente, o ser humano tem que se aproximar do seu feminino, né, para se equilibrar. Pode Sim, continuar. é, eu estava pensando, né, agora no dia 8 de março, eu fiz uma pequena postagem e eu dizia assim, parabéns por ser feminina, feminina, simplesmente feminina e mulher. Acho que essa era uma questão que eu gostaria de considerar. Exatamente porque a convivência com o feminino não é difícil somente para o homem, né? Ela é difícil primeiro para o homem, porque nós estamos numa cultura machista, numa cultura falocêntrica, nessa cultura misógina, e nessa cultura nós expulsamos esse feminino, que inclusive está presente dentro de nós, né? E você observa que a expulsão do feminino presente no homem o torna, por exemplo, um ser insensível, profundamente truculento, violento, né? Porque, na verdade, você perde essa capacidade de dialogar, essa capacidade de experimentar a ternura. Por sua vez, eu penso também que a perda do feminino na mulher a torna também exatamente essa pessoa dura, cruel, insensível, né? Incapaz de sentir. E de vez em quando a gente escuta Ressentida, isso, né? Ressentida, magoada, sentida, abandonada, tudo isso. magoada. E você falando isso, né? Desse masculino que se torna violento, ele está presente. Ó. Basta olhar no nosso entorno agora como acontece tantas coisas, né? Que a gente não gostaria. Exatamente, eu falo isso, né? Que o homem que não chora, ele grita e ele bate. O homem que não aceita o feminino dele. E a mulher, porque cresceu nessa coisa da mulher não expressar raiva, que também não, nem sempre a raiva é maléfica, gente. A gente só chora, né? Fragiliza. Então, esse entendimento, ele nos aproxima de nós mesmos, para que a gente tome posse dessa beleza que a gente tem para ser utilizada. Perfeito, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente essa possibilidade que a gente está chamando de recomposição do ser humano, né? Então, por isso que eu falo assim, a nossa reflexão, ela é uma reflexão que propõe exatamente pensar essas questões, que é pensar a questão da transcendência, né? Porque quando você também faz essas discussões, pode ter um entendimento, às vezes, enviesado na cabeça das pessoas, né? Tá fazendo. Então, na verdade, vocês estão tentando dizer que, na verdade, a gente tem que deixar de fazer as batalhas que fazemos no cotidiano? Acho que não. Não. As batalhas políticas, sociais, de ocupação de espaço, de ocupação de lugar, elas são pertinentes, urgentes e necessárias. Mas é importante que nessas batalhas, né, que nós possamos ir para elas, não de forma fragmentada, mas que possamos ir inteiros para essas grandes batalhas, né?
E aí eu sempre vou lembrar exatamente isso. Então, nessa batalha, né, quando o homem abre mão, seja da sua masculinidade, né, seja do feminino que está presente nele, ele acaba atuando nesse campo de batalha praticamente como um troglodita, né, como um bicho, como um ser altamente destruidor, né, destruidor. Porque olha como é interessante, né? A força, ela não pode ser compreendida só como força física, né? Como essa impulsão de você poder empurrar o outro. A força, ela tem que ser compreendida também como poder de inteligência, como poder de sabedoria. E sensibilidade também é força, né? Então, por isso a gente encontra força também na música, nós encontramos força na arte, nós encontramos força na espiritualidade, nós encontramos força também na ternura. Por isso que quando nós falamos de transcendência, é importante que a gente compreenda a transcendência, né? Não como um movimento transfísico, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu sou um ser transcendente. E a nossa herança cristã nos fez pensar a transcendência como um ser que tem uma mochila nas costas e tem uma bagagem que tem que ficar preparado para mudar para o céu, para mudar para uma outra dimensão. Uhum. Então, a transcendência não é uma relação transfísica, né? A transcendência, ela está numa dimensão metafísis, que vai para além dessa físis, né? Ou seja, a transcendência, ela nos coloca numa dimensão de mutação, de fluidez, de capacidade que você tem de ressignificar, de capacidade que você tem de mudar, né? E olha que nós somos exatamente esse ser engessado, né? Tanto que eu brinco, eu falo engraçado, né? Nós não somos árvores, por isso a gente não tem raiz, a gente não nasceu plantado num lugar. Na verdade, nós temos pés, porque os pés nos possibilita, né, fazer movimentos, possibilita mudar. E a gente insiste em continuar plantado, né? A gente insiste em continuar enfincado como um poste naquele lugar. E aí, Elegendo só a imanência, né? Só a exatamente. imanência, e não é só isso, né? Isso. E aí o quê? Quanto do nosso sofrimento que está exatamente ligado a essa incapacidade que a gente tem de fazer os movimentos que precisam ser feitos na nossa vida, né? Uhum. E eu acho que também, como nós fazemos conta demais, né? Daquilo que está fora, então também fomos educados muito para olhar para o plano da imanência, né? Para o plano das coisas. Então a gente valoriza muito as coisas, valorizamos patrimônio, valorizamos status, valorizamos posição, valorizamos isso. Então, às vezes, ficar plantado é um ganho secundário, né? Para poder também ter garantia de alguns privilégios que nós temos na nossa vida. E aí eu acho que aquele que foi o grande mestre dos mestres, né, que é Jesus, ele diz, o filho do homem não tem nenhuma pedra para colocar a sua cabeça. Então acho que a relação da transcendência nos faz também a colocar numa disposição de despojamento, que é essa disposição que você tem de ter a capacidade de perder também, de deixar se perder, né? Porque a vida por si mesma, a vida é um movimento permanente de perdas. A vida é um movimento permanente de mortes, né? Porque Pequenas de um dia a gente perde. mortes, né? Pequenas mortes, mortes até diárias, né? E a gente fala, às vezes, a fim de se encontrar, você tem que se perder, né? Se Sim, perder para se questionar, para fazer perguntas, que é o que a gente está fazendo agora. Qual a ideia que eu tenho de transcendência, de feminino? Como é que eu estou na minha vida? Eu não estou apenas atuando, né? Todo esse questionamento eu falo que ele é significativo exatamente por isso, porque se não nos aproximarmos de nós mesmos, a gente toma essa distância, essa desconexão e nos tornamos seres adoecidos, porque não estamos sendo naturais, né? perfeito. E aí, por isso que eu penso assim, por que que o feminino
ele se coloca nessa dimensão de transcendência, né? E, olha, aí tem diversos estudos, tem diversos artigos, né, sobre a questão da relação do feminino com a Terra. Uhum. Tem diversos artigos sobre a relação do feminino com os planetas, né? E aí eu deixo para você, né, que você é a craque nessas grandes questões. Eu só lembro da minha outra colega Belo Horizontina, Jaya Calisto, né? Que ela fala assim, Alvimar, não tente compreender mulher, não, moço. Mulher é lua, mulher é ciclo, Exatamente. mulher é Sim. ciclo, mulher é Uhum. cicla, mulher... Então, Sim. essa relação da mulher, né, com as luas, e, ao mesmo tempo, isso está colocado em todo o nosso imaginário, né? Exatamente colonizador, né? Porque todas as vezes que você se referia ao feminino, o feminino é esse que o historiador se referia como aquele que você precisava conquistar, né? O feminino é esse que você precisava tirar a virgindade. O feminino é esse que tem um órgão feminino que racha, né? Que é aberto, né? Sim. E nesse sentido, o feminino, assim, ele se apresenta para nós, né, como aquele que exatamente provoca deslumbramento, deslumbramento, né? E porque o feminino provoca deslumbramento, tanto que, olha que é interessante, porque na cultura clássica a gente observava que os corpos belos eles eram apreciados também nos corpos masculinos, né? E se Sim. você vai observar que esses corpos masculinos pintados, presentes, por exemplo, em toda a tradição pictórica, né? Eram corpos que tinham traços exatamente extremamente sensíveis, né? Femininos. Mesmo que fossem corpos masculinos, eles eram corpos extremamente sensíveis, né? A boca é extremamente sensível, o olho é extremamente sensível. Tanto que volta e meia a gente faz essa pergunta, né? É uma mulher ou é um homem? Né? O que está retratado exatamente, né, nessa iconografia que está aí presente? Mas isso quer lembrar exatamente para a gente, né, desse feminino que nos aproxima exatamente da infinitude, né? Assim, desse que é leve, desse que é belo. Então, o feminino provoca deslumbramento, promove o que a gente chama de admiração. Admirar, né? Aquilo que provoca admiração. Por isso, então, ele tem essa capacidade de quebrar. Né? Então, a gente observa que a razão ela se apresenta exatamente como masculina. O que é rígido não cede, o que é duro não quebra, o que dispensa, né, qualquer possibilidade de ajuda, o que dispersa e não ajunta, o que põe força excessiva, né, o que põe força excessiva. Já o feminino se liga ao sagrado como possibilidade de conexão e de cura. Sim. Né? O sagrado como conexão e cura. Por isso, olha como é interessante, né? Seja independente, seja homem ou se é mulher. Nos nossos momentos de fragilidade, nós somos curados com a ternura. Nós somos curados com a ternura. Nós somos curados com o colo. Nós somos curados com o peito. Nós somos curados com o plexus, né? Eu falo que, inclusive, na nossa vida, nós aprendemos a nos relacionar numa relação de plexo, numa relação de resplexo. Essa região aqui, né? Que tanto que quando a gente não dá muita atenção para ela, principalmente as mulheres, isso é adoecedor, como eu disse anteriormente, né? Porque aqui tem subir essa energia, né, da cintura para cima, que a gente diz que a gente tem vivido muito da cintura para baixo, né? Então, para esse plexo, para esse coração, para esse colo, para essa acolhida, tudo muito do feminino em nós. Perfeito. Então, por isso, acho que essa incompreensão, né, ela fez com que a gente abandonasse. Inclusive, eu costumo dizer que
Nós somos uma civilização, né, onde a gente tem um cérebro gigante e um corpo muito pequeno, né? A gente não tem essa sensibilidade corporal. Ontem eu estava num lugar que eu achei muito interessante, né? A gente conversando, conversa vai, conversa bem, uma pessoa falou assim, nós poderíamos fazer uma dinâmica de acolhida, né? E aí uma pessoa falou assim, nós poderíamos então fazer uma dinâmica do abraço. Aí uma pessoa virou assim, era uma, uma jovem, né? Ela virou e falou assim, eu não gosto de ser abraçada. Aí a outra virou e falou assim, eu também acho que não é conveniente, porque abraçar estranhos é muito esquisito. Aí eu fiquei exatamente pensando nisso, né? Você tem uma sociedade, que é uma sociedade da interdição, né? Primeiro foi uma sociedade da interdição do corpo, né? Uhum. Onde o corpo ele foi massacrado, o corpo foi castigado. Então era proibido sentir, então você não podia comer, porque a gula é pecado, você não pode dançar, porque o corpo não pode sentir prazer, não pode sentir alegria. Você não pode beber, porque você não pode extrapolar, você não pode dar aqueles risos grandes, aqueles risos Espontâneos, né? espontâneos, significativos, né? Tem uma Uhum. frase muito interessante no filme O Nome da Rosa, que é um diálogo, acho que do Monge, não sei se é do Monge, do Addison com o William de Baskerville, que ele fala exatamente isso, né? Que o riso ele é próprio dos macacos, né? Que o riso não é humano, né? E se você olhar, por exemplo, acho que Humberto Eco retrata tão bem no Nome da Rosa, né? Porque os personagens ali elencados, eles são todos, de certa forma, monstrualizados, né? Eles são, assim, seres apavorantes, né? Além de estar vestido de preto, são seres apavorantes. Os rostos deles são rostos extremamente desagradáveis, né? Assim, repelentes, né? Que repelem as outras pessoas, porque exatamente falta esse dado da sensibilidade. O feminino, então, assim, ele se coloca nessa relação da transcendência porque ele é abertura, né? Então, acho que foi muito feliz Ney Mato Grosso quando ele diz, né, que Deus não é menino e nem menina, né? Exatamente para dizer, assim, essa perspectiva sempre da abertura, da acolhida, do colo, do seio, do amamentar, do trazer o outro, do nutrir o outro, né? Porque não nutrimos a outra pessoa só no peito, nós nutrimos também as outras pessoas com palavras, nutrimos as pessoas com sorrisos, nutrimos as pessoas com abraço, nutrimos as pessoas com acolhida, nutrimos as pessoas quando ouvimos as pessoas, né? Tanto que a gente observa que a gente vive exatamente nessa sociedade da decadência, né? A gente observa hoje quantas pessoas que separam, quantas pessoas que não conseguem viver juntas, né? E aí você observa exatamente que as relações são exatamente pautadas por esta falta de afeto, de carinho, de compreensão, de escuta, de atenção do outro. Pautada no revide, né? Porque a pessoa não conhece, se maltrata, quem se maltrata, consequentemente, vai maltratar o outro. E quando eu vejo muito nessa coisa da busca do feminino, a gente tende a jogar muito peso também sobre os homens. Eu falo que não é assim que a gente cura. Como dizia o Gonzaguinha, o homem também chora, a menina morena também deseja colo, palavras amenas. Então, é nessa acolhida que a gente promove cura. Não é indo para o embate, sabe? Não é indo só para esse logos, para essa imanência. É entendendo essa ternura, essa leveza dessa transcendência e trazendo luz para os relacionamentos. Mas como entramos numa disputa de masculino e feminino, de ânimo e ânimas e ânimos, a gente vê o outro só como um concorrente e quer combater o outro e não se cria um relacionamento combatendo o outro. Não se cria um relacionamento com pequenas agressividades, porque ninguém está se colocando nesse local que você falou, poucas pessoas se colocam nesse local, que é de entendimento do meu feminino, de como eu me porto, né? Para
conseguir essa compreensão e melhorar suas relações consigo e com o outro. Sim, nesse sentido eu observo, né, às vezes eu faço essa consideração porque eu sempre digo, engraçado, né, se você vai formar um educador, uma pedagoga, você vai para a universidade, faz um curso de pedagogia, depois você tem que fazer uma monografia, você tem que fazer estágio no ensino básico, no ensino médio, né? Você tem que ser acompanhado. Você faz um curso de enfermagem, você tem que fazer um curso superior, depois você vai fazer um estágio no PSF, numa clínica, no hospital. Você faz um curso de medicina, você faz um curso de engenharia. E engraçado porque nós partimos do pressuposto que relações nós aprendemos aos trancos e barrancos, né? Nós aprendemos que relações é os trancos e barrancos que ela tem que dar certo de qualquer jeito e que porque tem que dar certo de qualquer jeito, ou se não der certo, você tem que aguentar, você tem que tolerar, você tem que engolir, você tem que comer aquilo, né? Porque palavra de rei não volta atrás, então você tem que tolerar aquilo. Então nós não existe uma abertura para aprender a conviver, né? Então eu lembro que a palavra convivência, ela vem da palavra latina convivere. E a palavra convivere, ela lembra exatamente essa dimensão de você pegar um viver e juntar com o outro viver. Então, a palavra convivência, ela não indica para dissolução da alteridade, né? Essa dissolução do outro. Na verdade, a palavra convivência me propõe exatamente a estabelecer uma relação de conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento, né? Quer dizer assim, e aí eu falo exatamente isso. É uma relação que propõe que você também aprenda a olhar o outro de forma terna. Terra, ternura, né? Ternura. E é uma relação que nos propõe a fazer também um movimento de humus, humildade. Por isso eu digo, a pessoa, nossa, fulano é muito humilde. Olha a roupa dele, é todo rasgado, olha o Nada a ver. chinelo. Né? Isso não. Tem muitas pessoas que falta higiene, né? Andam muito desarrumada, tem mau gosto e assim sucessivamente. A palavra humildade quer dizer, saia de cima do seu tamanco, né? Esfregue seu nariz no chão, vergue-se, torne-se humus, volte para a terra, volte para o seu lugar, né? Se coloque no seu lugar. Tanto que eu sempre digo, eu acho que na vida, eu sempre repito isso, a gente não precisa ser nem maior do que a gente é, nem menor do que a gente é. Na nossa vida, basta que você seja você mesmo, né? Na sua integralidade, do jeito que você é. Acho que você precisa. E é claro que nós precisamos, nesse processo, aprender a se descobrir e aprender a trabalhar em nós, né? Aquilo que aproxima e aquilo que nos distancia das outras pessoas, né? Por isso que eu acho que a educação ela é ela é fundamental. Porque o nosso projeto educacional não é um projeto fundado nessa ideia do feminino, na ideia da transcendência. O nosso projeto educacional é um projeto fundado no Logos, né? Sim. Daí, assim, eu tenho um menino que ele é admirado na escola, ele ganha medalha de ouro, porque ele é craque em física, craque em matemática, mas ele cospe no rosto do colega, ele distrata a coleguinha, né? A coleguinha está merendando, ele dá um tapa no sanduíche do coleguinha e joga no chão, e vai fazendo um tanto de coisa. E para a gente isso não é importante, né? Nós não consideramos isso. E você vê isso nos programas de televisão, né? Pequenos gênios, né? Que eles são capazes de responder operações matemáticas longuíssimas. Então, são esses que nós... Então, nós priorizamos na sociedade exatamente esse modelo de lógica, né? Que é um modelo de lógica fundamentado no modelo de racionalidade. Tanto que esse modelo privilegiou a inteligência linguística, a inteligência matemática, né? Quer dizer, ficou distante a inteligência pictórica, então nós não precisamos entender nada de arte,
ficou a nossa inteligência lúdica, a nossa inteligência espiritual, a nossa inteligência emocional, nossa inteligência sinestésico-corporal. Então, isso, né? E aí nós somos esse ser aí. Um ser que não damos conta, às vezes, de lidar com as nossas emoções, não damos conta de lidar com aquilo que nós sentimos, não damos conta de lidar com as questões da nossa vida. Por isso, então, a Rosemaria Muraro, né, no seu livro Femininos, ela fala uma coisa que eu acho interessante. Ela diz que o feminino não pertence só à mulher. O feminino é uma força que precisa ser revitalizada em ambos os sexos, né? Nós precisamos revitalizar essa força do feminino no homem e na mulher. Né? Quer dizer, se não é transformar o homem em uma mulher, e nem transformar a mulher em um homem. Né? É reconhecer essas habilidades, reconhecer em nós, né? Reconhecer em cada um de nós as nossas capacidades, reconhecer, saber reconhecer no outro aquilo que o outro tem. Não sentir inveja, né, do outro. Que a palavra inveja também está muito ligada ao olho, né? Ela vem da palavra invídia. Invídia é aquilo que entra pelo olho, pelo nosso olho, né? E aí, às vezes, a gente deseja o que tem no outro, nós achamos lindo o que tem no outro, maravilhoso o que tem no outro, e ao invés de trazer isso que tem no outro, né, para o nosso engrandecimento, para nos tornar uma pessoa melhor, nós criamos, então, essa cultura beligerante, que é a cultura de destruição do outro, né? E aí eu falo, por exemplo, imagine um homem, por exemplo, que maltrata sua namorada, sua amiga, sua companheira, né? Que não reconhece esse feminino presente nele, né? E a gente tem observado como isso tem tornado frequente na sociedade, né? O abuso contra meninas, o abuso contra mulheres. Semana passada eu li aqui um artigo que de cada 5 mulheres brasileiras acima de 18 anos, 3 já sofreram algum tipo de abuso, né? Então você tem uma cultura do abuso, você tem uma cultura do feminicídio, você tem uma cultura desse ódio, que é um ódio, não é um ódio contra a mulher. Porque o feminicídio não é um ódio contra a mulher. O feminicídio é um ódio contra o feminino. É você odiar o outro pelo outro ser feminino. Por isso Né? que precisa dessa compreensão do seu feminino. O dia que o masculino ferido entendeu o feminino dele, esse homem se transforma. Mas não existe, como você estava falando, não existe escola para isso. Existe esse amontoado de informação, de conhecimento, e a gente não é educado emocionalmente, a gente não desenvolve como esse ser integral e fica vivendo do pescoço para cima. E daí vem essa presença do logos, da imanência, e a gente só perde. Então a gente garimpa e busca por isso, porque é um fator equilibrador no ser humano, né? Porque a gente está falando de homens e mulheres, é um fator equilibrador. Então, o homem precisa buscar onde é que está essa ferida, por que que ele está reverberando isso, porque é uma dor dele, né? Então, ele machuca. Sim. A Rosmarie Muraro, ela até coloca uma questão que eu acho interessante, né? Ela faz essa pergunta, por que que os homens fazem tanta guerra, né? E ao falar nisso, ela fala exatamente isso, que o dia que a gente recuperasse esse feminino, presente tanto no homem quanto na mulher, nós teríamos também uma sociedade de paz, né? Que é essa sociedade que aprende dialogar, né? Que aprende falar, né? Tanto que nas experiências que a gente tem, eu falo, né, que as nossas experiências, quando estamos próximos do feminino, elas são experiências extremamente importantes, né? Porque a experiência perto do feminino nos torna, né? Ao contrário do que muita gente dizia, né? As pessoas diziam assim, que se o homem ficasse muito perto da sua mãe, muito perto da mulher, ele corria o risco de Sim. perder sua masculinidade, né?
E aí a Deixa gente. eu só ilustrar isso que você está falando e da Rosmarie também. Tem um filminho muito atual agora que é o Rei Leão. Todo mundo gostou daquele Rei Leão anterior. Esse também chama Mufasa. E engraçado, porque como ele não é criado com os pais, ele vai para outra família e o pai não liga, ele veio de fora, ele não é meu filho. Ele é criado com a leoa. E aí está o diferencial da vida dele. Olha que bonito, ele se torna forte, mas ao mesmo tempo sensível, sensível ao todo. E ele, muito lindinho esse filme, vale muito a pena. Um filme infantil, mas que os adultos precisam ver. Isso, acho que é exatamente, acho que são questões que eu penso que nós precisamos aprender, né? Que assim, isso significa que a volta à mãe, a volta à mãe, ela é uma volta simbólica, né? Que Uhum, ela traz uma série de universos de significados, que é volta, mas que volta a que mãe, né? uhum, Quer dizer assim, é uma volta, pode ser uma volta à mãe biológica, mas tem toda uma simbologia, que é voltar também para dentro do ventre, né? E voltar para dentro do ventre pode significar também voltar para dentro da velha caverna, ou seja, voltar não para buscar uma prisão, para ficar prisioneiro ou se esconder da luz, mas voltar para dentro do ventre significa também voltar para poder ressignificar, né, aqueles uhum, elementos que são destoantes de sua vida. uhum. Porque a gente observa também, né, sobretudo diversos artigos que a gente lê aí, e textos no que diz respeito que a fragmentação também de muitas pessoas se dá exatamente na fragmentação com a mãe, né? Você vê que tem pessoas que têm brigas hiláricas e carregam historicamente brigas hiláricas com a mãe, né? Se tornam adultos brigando com a mãe, casam brigando com a mãe, né? Mudam, vão morar em outras cidades, continuam brigando com a mãe, né? Então é uma relação também que a gente precisa repensar nessa relação, desse rompimento, né? De como se desvencilhar da mãe. Então, porque veja bem, eu acho que a mãe, ela no seu feminino, ela é extremamente generosa, né? Porque a mãe terra ela é extremamente generosa, porque na mãe terra nós escondemos as sementes. Tanto que nas culturas africanas, né, tem pesquisas que dizem que em alguns lugares da África os projetos internacionais encaminharam tratores potentíssimos. Os tratores estão todos lá debaixo das árvores apodrecendo, né? Sim. Porque as pessoas dizem, não, nós não podemos arranhar nossa mãe, nós não podemos cortar nossa mãe, né? Quer dizer, a cultura continua, você pega um pedaço de pau, um pedaço de pedra e continua arranhando a terra para poder colocar a semente, né? Porque a mãe não pode ser violentada, a mãe não pode ser rasgada, a mãe não pode ser mutilada, né? Então, quer dizer, a mãe precisa ser acarinhada. Então, a mãe, ela esconde a semente, mas a mãe, ela traz também o elemento da generosidade, né? Porque a semente que brota, ela produz frutos, e aí o fruto faz o que ele explode e joga as sementes, né? A mãe põe o filho para fora, né? E o peito começa a jorrar leite, jorra vida, jorra substância vital, né? Joga os elementos essenciais para dar consistência, né? Para dar o elemento importante para a sua vida e para a sua existência. Então, a mãe, ela é fundamental nesse processo da nossa vida. Então, a volta à mãe, ela traz uma série de significados, né? Seja esse significado de você se reencontrar consigo mesmo, seja essa necessidade de você apaziguar consigo mesmo, né? Por isso também aprender com a mãe esse sentido da generosidade, né? Esse sentido de você ter um coração aberto, que é o que também o Leonardo Boff vai falar no seu livro, né? O Rosto Materno de Deus, né? Que Deus é tão generoso, Deus é tão carinhoso, Deus é tão terno, né, que ele só pode ter um rosto de mãe, né? Só pode ter um rosto materno, que só pode ter um rosto feminino. Exatamente por isso, porque esse
feminino, ele traz essa possibilidade. Então, talvez alguém pudesse dizer, mas isso é muito utópico. Talvez seja utópico, sim. Seja utópico porque nós vivemos numa sociedade beligerante. É uma sociedade onde as pessoas se matam pela terra, as pessoas se matam para ter um apartamento, se matam para ter um carro, pessoas se matam para roubar a moto do outro. Se você esquece o seu celular, ele rouba. Se você... Então, a gente vive numa sociedade onde todos os lugares que você entra tem uma câmera, né? E com aquela frase, Verdade, né? né? Você está sendo filmado, né? Na academia, na sala de aula, no shopping, na rua, né? Todas as cidades precisam ser monitoradas, né? Porque a todo tempo o ser humano coloca para fora, ele não coloca para fora, né? Esses elementos ternos, né? Pedir desculpas, né? Essa semana, Carla, eu vivi uma experiência interessante. Eu estava aqui perto da escola normal e parei numa farmácia, assim. Parei um minutinho, era domingo, não tinha trânsito, né? Parei um minutinho. Aí, de um lado, eu vi um senhor e parou. Aí eu vi que ele era um português. Ele parou e me perguntou assim, por favor, a catedral fica onde? Isso foi questão de segundos, né? Aí eu falei com ele, olha, você... Aí parou 2 carros atrás, esses carros começaram a buzinar, e tá, tá, tará, tará, tá, 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 tá. Aí eu fiquei pensando, gente, mas assim, veja, como a selvageria é presente em Instalou, todo né? lugar. Se instalou. Você falou, né? E Uhum. você observa isso no caixa, as pessoas se destratando, você percebe isso na rua, você percebe isso no sinal de trânsito, você percebe isso dentro de uma sala de aula, você percebe professores que não dão bom dia para um aluno, você percebe colega que não fala com o outro, você percebe que um colega chega na sala de aula e fala, você pode me emprestar meu notebook para me apresentar um trabalho, não te empresto. Você percebe, né, colegas que dizem eu não abraço ninguém, colegas eu não abraço o outro porque ele é estranho, eu não abraço o outro porque ele é negro, eu não abraço o outro porque ele é sujo, eu não passo nessa calçada porque fulano é isso. Então nós vivemos numa sociedade onde nós vivemos nós vivemos a todo momento, né? E por isso o quê? Aí nós vamos transferindo toda essa nossa sensibilidade. Essa sensibilidade ela tem sido transferida, né? Porque o nosso foco deixou de ser foco, deixou de ser o ser humano. Esse ser que está ao nosso lado, esse ser que interage, e começamos a colocar foco em outras coisas. Aí Para as nos pessoas vão distrair, né? Para nos distrair do. para nos Nos distrair, então distrair, vamos migrar. sim, migramos para aquilo que não é essencial, que não é E, natural, e substituímos por coisas artificiais, né? E nos e aí você está enfraquecemos. vendo aí crescendo na sociedade as pessoas o quê? Ah, eu adoto uma árvore. Ah, Fulano mora com porco, fulano mora com cavalo, fulano mora, né? Esse dia eu vi uma reportagem, uma pessoa que mora dentro do seu apartamento com um porco, né? Com todo respeito, acho que morar com os animais, tranquilo, não acho que não há problema. Mas nós não podemos, por exemplo, radicalizar a tal ponto da gente começar a dizer que os humanos não têm espaço no nosso cotidiano e nas nossas relações, né? Ah, preferia ser veterinário do que professor, porque mexer com bicho é melhor do que gente. De fato, eu acho que a gente tem um grande desafio, sim, exatamente porque o que nós somos, nós não nascemos sendo. Né? Eu repito isso muitas vezes, que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Daí a vamos cultura, falar de novo, que isso aqui vai ser a frase dessa live, tá, não é? gente? Nós não Isso. nascemos, nós nos tornamos, então é um vir a ser, é uma busca, é um exercício, não está pronto, por isso é tão fácil conviver com um cachorrinho e um gatinho, porque o gatinho já é, o cachorrinho já é, ele não fica pensando que amanhã ele vai ser melhor, agora nós sim, e é isso que está faltando nessa delicadeza do feminino, se É. perguntar, sem se culpar, porque já é outra história, né? Mas se Então, na perguntar, verdade, a gente perceber isso, né? sim, Que nós aprendemos a ser humanos. Daí, então, nós não nascemos amorosos, nos tornamos somos amorosos. amorosos. Nós não nascemos gentis, nos tornamos gentis. Aproveitar, vou mandar Nós não nascemos, beijo para todo mundo que está aqui. Essa não nascemos gentileza. sensíveis, né? Uhum. Aprendemos a ser sensíveis. Nós não nascemos educados, né? Agora, se você descuida,
você fica grosseiro. Você começa a gritar com as pessoas. Se você descuida, você não dá bom dia, você não dá boa tarde. Se você descuida, você não manda bombom para a pessoa que você gosta, para que você ama. Se você descuida, você não manda uma flor para o outro. Isso é educação. É educação, né? Sim. Inclusive, tem pessoas que falam isso, né? Ah, me mandaram um mimo, está querendo me comprar. Não, na verdade, não tem nada melhor do que presentear. Sim. Ou seja, antecipar o outro no nosso coração. O Sim. presente não é, ele não vale, não é pelo seu valor símbolos, né? E pode ser até diabolos, pode ser Pode, diabólicos, né? pode. Símbolos, diabolos, né? Uhum. Pode ser diabólico, mas o presente é simbólico. Porque ao pensar, né, quando eu estou confeccionando o presente, quando eu estou pensando, eu estou antecipando o outro dentro do meu coração, dentro da minha vida. Então, aprender a E antecipar o outro. estendendo um pouco, né? Saindo um pouco de você para poder presentear. É uma linguagem amorosa também, né? O presentear. Presentear. Uma linguagem, amor, histórica, presente em todas as culturas, né? A antropologia, né? Você tem uma canção que diz, né? A rainha de Sabá Uhum. veio, veio aqui para ver Salomão, né? Isso é, inclusive, de umas canções bíblicas, né? A rainha de Sabá veio aqui para ver Salomão. Essa queixa do Cristo, né? E eu sou bem maior que ele e vocês não acreditaram em mim. Então pensa, né, o que que significa isso, né? Quer dizer, uma rainha que sai de um lugar, enche seus cofres com ouro, com todos os presentes, para ir até o homem mais sábio da época, né, levando, né, para depositar aos pés dele tudo aquilo que ela achava que poderia representar o seu coração. Ou se o outro não tiver nada, né, repetir também o que diz o texto sagrado, né? Como não posso carregar sua grandeza, como não posso carregar sua sabedoria, como não posso carregar o seu tamanho, porque você é um gigante, é um ser tão famoso, permita que eu carregue pelo menos um punhado de terra que está debaixo do seu sapato para lembrar de você. Olha. Então, ter do outro, né, essa capacidade, ou seja, então, pelo menos que eu tenha um pouquinho de terra, né, um pouquinho de terra, dessa terra que você pisou nela, né, pela sua grandeza. Então, acho que são exercícios que nos torna humanos. Então, acho que um dos objetivos dessa live é exatamente a gente dizer isso. Eu acho que, para mim, ao pensar o feminino, ao pensar a transcendência, eu queria, né, já indo, a gente já vai sempre caminhando para o final, né? Podia ficar Falta aqui o um dia inteiro. minutinho só. E só, Ave Maria. Então, dizer assim, que nós somos um ser de transcendência. Nós somos um ser de transcendência. E por que que nós somos um ser de transcendência? Porque nós não precisamos ser os mesmos. Nós podemos diariamente nos transformar, Uhum. fazer muitas metamorfé, muitas metamorfoses. Então, necessariamente, você não precisa ser o que é, continuar sendo o que é, experimentando os sofrimentos que experimentam ou vivendo as situações que você vive. Você é capaz, você não precisa ter medo, você pode ressignificar. E aí uma pergunta, né, que às vezes eu pergunto, será que você acredita que você pode ser mais feliz do que você está hoje? Essa é a grande questão. Nós podemos ser mais felizes. Nós não devemos é, acreditar, né, e contar somente com as migalhas, né, que alguns talvez te dê para poder manter a coleira e a corrente que você tem no pescoço. Às vezes a corrente que a gente tem no pescoço, ela custa muito. Custa nossa liberdade, nossa integridade, nossas verdades, nossos sonhos, nossa vida, nossa saúde. Muito obrigado. Ah, isso é uma aula de sabedoria. Como é que eu não. Ó, eu falo que é meu professor eterno, né, gente? Eu sempre chamo ele, vamos fazer live. A gente precisa fazer mais, porque você tem muito a dizer. E tem muito, embora a gente fale que o mundo está distraído, mas tem gente que está querendo ouvir. E uma pessoa que a gente alcança aqui já faz total diferença, e nós estamos cumprindo com o nosso recado no mundo, que é muito importante. Então, continuo tendo extrema admiração por você. E acho que isso que a gente acabou de fazer. Tem alguém que você admira? Não vou te invejar.
vou procurar fazer algo, trazer para mim, sabe? Aquilo, olha que bonito que é conviver com pessoas que te convidam para subir e não para descer, que é o que bem tem por aí, né? Então, assim, Pode deixar que eu vou agradeço. aí de Balneário Camboriú para a Pois, gente ver o pôr do sol juntos. então, vamos fazer umas lives, umas coisas juntas. Eu vou adorar para a gente compartilhar. E tô adorando esse sorrisão também, modelo 2025, mais leve, trabalho. Adorei. E assim, gente, olha, eu sei que tem gente que não pôde assistir por conta do horário. Desculpa eu não mostrar os comentários de vocês, é porque ele é tão fluente que se eu paro para falar do comentário, acaba que corta o raciocínio e tudo. Mas vamos deixar, daqui a pouquinho vai estar no YouTube, então passa, você que gostou, passa para outras pessoas. E muito, muito obrigada pela audiência, pelo carinho e por estar aqui compondo conosco, né? Porque juntos somos mais do que somados. Muito obrigada. Beijo. Beijo, professor. Beijos. Tchau. Tchau.